Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa participação neste primeiro encontro de escritores lusófonos da Venezuela, o qual é uma iniciativa virtual da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino na Venezuela. É para nós muito importante ter uma audiência tão numerosa e empenhada, não apenas dos diversos estados da Venezuela, como ainda de tantos outros países. Gostaria de também agradecer o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Instituto Português da Cultura e do Correio da Venezuela. Esta atividade pretende divulgar a obra de autores de diferentes países e contextos culturais que usam como língua de expressão o português. Desde Malaca, na atual Malásia, passando por Macau, África, Brasil e Portugal. Escritores que estão a homenagear a língua portuguesa nas suas produções, tornando-se assim em verdadeiros promotores da lusofonia no mundo. É interessante constatar que a antiga odisseia dos portugueses pelos 5 continentes, iniciada no século XV, criou um primeiro ensaio do mundo globalizado, onde o idioma português teve um papel preponderante como veículo civilizador em todas as geografias. Hoje em dia, estes países e territórios com os quais Portugal mantém uma relação muito próxima, sólida e fraterna, estão unidos por laços inquebrantáveis em variedíssimas áreas, tais como a cultura e a economia. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino da nossa língua encontra-se em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português. Este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e intervenções destes autores, as quais irão constituir simultaneamente uma homenagem à lusofonia. Antes de terminar, não posso deixar de expressar a nossa gratidão pelo vosso interesse e empenho no estudo e divulgação da língua portuguesa. Muito obrigado, bem-ajam. Bem-vindo a este primeiro encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Este encontro está a ser organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, pelo Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, pela Coordenação de Ensino Português na Venezuela e conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, também do Instituto Português de Cultura, do Correio da Venezuela e da Fundação Coração em Malaca. Miguel, obrigado por te teres disponibilizado para esta atividade que está a ser realizada entre a Embaixada de Portugal aqui em Caracas, na Venezuela, e a Coordenação de Ensino Português. Como tu deves saber, a Venezuela é um dos países da América do Sul com mais imigrantes portugueses. Nós temos aqui uma comunidade de cerca de 300 mil portugueses e os descendentes de portugueses são muitos mais, quase mais, talvez 1,5 milhão de venezuelanos têm antepassados portugueses na sua família. Talvez um bocadinho parecido, não é tão parecido ao Macau, mas em Macau também há muitos lusodescendentes, certo? Sim. Somos muito poucos, somos poucos, não é? Naturalmente são poucos em relação à população, mas pronto. Estamos cá há muitos anos. Muitos séculos. Muitos séculos. Quero-vos apresentar então Miguel de Sena Fernandes, nasceu em Macau, China, tem 59 anos, é filho de pai macaense, português de Macau, e de mãe chinesa. Fez toda a sua escolaridade primária e secundária nesta cidade. É casado e tem 3 filhos. Formou-se em Direito pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e iniciou a sua profissão de advogado em Macau, logo após a licenciatura em 1989. Em 1995 é também notário privado. Fez um breve percurso pela política, sendo nomeado deputado à Assembleia Legislativa pelo governador de Macau de novembro de 1997 a dezembro de 1999. Homem de cultura, foi cofundador do grupo do teatro em Patois, Doce Papiaçã de Macau, em 1993, que perdura até à presente data.
Foi desde o início o encenador e o autor de todas as peças de teatro escritas em patuá, o velho crioulo de Macau de base portuguesa. Desde 1993 até o momento, contam-se acima de 27 peças. Fundador do coro Doce Papiação de Macau, hoje já desativado, para o qual criou letras para a maior parte das canções em patuá. Não é músico na acessão comum ou tradicional da palavra, mas tem feito música através de meios tecnológicos a seu dispor e prepara um musical para o próximo ano. Em 2005 foi agraciado pelo Presidente da República Portuguesa com a Comenda da Ordem do Infante. Em 2009, o grupo recebeu a Medalha de Mérito Cultural pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Desde 2012, o grupo foi nomeado Entidade Preservadora do Teatro em patuá, no âmbito do Património Imaterial Intangível da REAM. Em 2019, o grupo submeteu a candidatura do teatro em patuá ao Património Imaterial Intangível da República Popular da China. Em 2018, inaugurou um blog com o nome Crónicas à Sexta, já vamos falar disso, onde publica escritos em prosa. Contos com Macau, no fundo, sempre inspiraram. E no mês passado viu o seu primeiro livro publicado com o mesmo título do blog. Bem-vindo, Miguel, a esta atividade. Obrigado. Como te disse, está a ser organizada pela Embaixada de Portugal e a Coordenação de Ensino Português aqui em Caracas. Miguel, há pouco tempo, precisamente, como eu disse agora neste resumo, no dia 4 de outubro, que é, se lembramos a data do falecimento do teu pai, Henrique de Sena Fernandes, que foi uma dos maiores vultos e personalidades da cultura macaense de matriz portuguesa, foi publicado um livro teu baseado em crónicas que escreveste num blog chamado Crónicas à Sexta. Como surgiu essa ideia desse blog, e de que trata essa tua primeira obra e as crónicas que ela encerra? Como em tudo, as coisas acontecem por acaso. Não há nada que seja premeditado, um propósito especial, sei lá, nada disto. Uma coisa espontânea. As coisas, muitas vezes, nós escrevemos. É claro que eu sempre escrevi para teatro, e por que não também escrever outras coisas, não é? Utilizar outro formato, por exemplo. Então, eu já tinha umas coisas escritas, partilhava com os amigos e pequenos círculos, enfim. Entretanto, desafiaram, mas porque não porque não publicar essas coisas, mas longe de pensar em falar em termos de livro, coisa assim do género. Então disse, olha, já agora, porque não? Porque eu já tinha uma experiência de blog, muitos anos atrás. Eu tinha um primeiro blog que falava sobre os macaenses e, porque não, a fazer outra coisa bem especial, bem diferente e corrigir alguns escritos meus. E eu iria deleitar o público, os meus amigos, naturalmente, não é? Com uma pequena história, uma história por semana. Portanto, seria uma crónica. E qual seria o dia para isto? Seria uma crónica que seria publicada nas sextas-feiras. E inicialmente cumpria, os primeiros três ou quatro crónicas foram assim e, portanto, mantinha com alguma regularidade. Mas só que depois, isso de escrever leva bastante tempo e eu tenho uma vida bastante atarefada, muito atarefada mesmo. E para cumprir os prazos assim é algo de complicado, não é? Entretanto, as coisas foram-se prolongando, mas só que por uma questão de teimosia, lançava as coisas numa sexta-feira. De uma pequena história, por exemplo, a primeira história, que era realmente uma coisa muito curta, uma situação muito curta, aquilo evoluiu até a última crónica, digamos, é um autêntico conto, não é? Um autêntico conto. Portanto, eu próprio notei uma devolução da escrita, por exemplo, não é? E pronto,
este ano tive uma oportunidade quando o Festival Literário em Macau resolve fazer uma edição em inglês e em chinês de uma obra do meu pai, isso por ocasião para assinalar o 10º aniversário do seu desaparecimento. E eu disse, olha, eu aproveitei a boleia, olha que também tem algumas coisas escritas, e tal. Olha, já agora, por que não fazer uma coisa destas? Então, olha, aproveitei a boleia e pronto, está cá fora o livro. Portanto, é uma coisa para iniciar. Eu acho que as coisas têm que se iniciar desta forma. E ainda bem que me deram esta oportunidade para o fazer. E, portanto, estou contente e mais alento para outras coisas. Não? Quantas crónicas são nesse livro? Estão todas. Aqui acho que são 10 crónicas que estão aí. Mas aquele bloco são mais. Mas eles já que escolheram, eu pedi à editora que fossem eles a escolher, não fosse eu, quem se estreia fica à mercê, portanto, claro. Fica assim mesmo, e portanto, eles que escolham, eles que façam tudo e tal. Então eles acharam que iriam publicar todas, mas ficava um de fora porque estava fora do contexto, portanto, o contexto era Macau, portanto, era importante que os contos todos tivessem uma certa envolvência, que tenha um pano de fundo é Macau. E havia um que estava realmente fora de contexto, e pronto, eu nem sequer, eu concordei naturalmente, eles melhor saberão. Portanto, foi assim que aconteceu, não é? E agora estou a escrever outra vez, já estou a preparar uma outra crónica, vai ser lançado já daqui a uns tempos, no blog, não é? E vamos coligindo mais para que, olha, um dia ser mais um volume, não é? Sim. Tu tens alguma crónica da qual tu gostas mais? Eu no fundo gosto de todas, quer dizer, claro. Eu gosto de todas, não é? Quem cria gosta das suas crias, não é? Não, eu tenho algumas que eu gosto muito. A última, por exemplo, que fala sobre o bolero. O pano de fundo é bolero, não é sobre bolero, naturalmente, dançarino. Mas é uma história que fala de um cubano exilado em Macau, por exemplo, é claro, tudo é ficção. Eu gosto da história, portanto a temática é muito boa, isso anda à volta de um som, isto é um bocado difícil transpor, falar de som na escrita é algo que excita um bocado, porque não é fácil traduzir uma música na escrita. Pronto, mas seja como for, é uma experiência, não é? Gostei muito da história, é um encontro imprevisto, não é? Até o título se chama Chicapón, um bolero improvável. Porque é Chicapón? Porque era o cubano que usava essa expressão para imitar o som do ritmo, e o rastejar os seus pés. Portanto, é uma coisa muito engraçada. Portanto, eu gostei muito dessa história, justamente pela improbabilidade do encontro entre o cubano, não é? E uma moça muito nova, não é? Podia ser sua filha. Macaense, naturalmente, ela é macaense, mas o nosso herói... E o interessante é esse encontro de culturas entre a Ásia e o Caribe, as Caraíbas, não é? Porque é um cubano em Macau. Sim,
Sim, eu sempre, para já, fui sempre muito fã da música latino-americana. É claro que a música latino-americana não existe uma, são milhares. Né? Uhum. É uma, porque tu sabes melhor do que eu, não? Estás na Caraíba. Venezuela. Pois, exato. Portanto, eu gosto, sempre me vibrei com ritmos africanos e, sobretudo, africano-caribenho, onde eles fala-se muito do bolero, o son montuno de Cuba, não é? E os ritmos da salsa, da cúmbia. Portanto, todos estes foram sempre ritmos que soaram sempre na minha cabeça, sempre. E é claro que há outros ritmos, que casam as duas coisas, os mariachis e estes sons caribenhos, não é? Portanto, dão grupos como o Trio Los Panchos, os Três Caballeros, e todos esses grandes, não é? Esses grandes que nós conhecemos, não é? Que o americano Claro, conhece, não é? Por que eu digo americano? Porque nós não tínhamos, quando éramos pequenos, não tínhamos acesso a esse tipo de música. claro. Portanto, é necessário que pela via dos americanos, pela rádio e tudo mais, e aquilo vinha até Macau, não é? Portanto, conhecemos isto tudo. Só muito mais tarde então é que eu fui descobrir mais sobre a música. Portanto, isto tudo, isso é a propósito do conto, vinha Claro. muito, muito a propósito e eu queria, pronto, de uma maneira muito singela, fazer uma espécie de homenagem a este som que sempre me fascinou desde criança. Não é? Claro. Miguel, tens algum outro projeto para enveredar em outros caminhos da escrita, por exemplo, o romance? Tens algum projeto no futuro onde possas Sim, claro, chegar? claro, tenho. Eu estou agora a preparar um conto que vai levar o seu tempo, vai levar pelo menos estou a já levar um ano, porque isso exige alguma pesquisa, sem querer muito, mas estou agora a enveredar-me por um projeto que pode resultar em um romance histórico. Portanto, algo que se passou aqui nesta zona da Ásia, por exemplo, não é? Macau entra de certeza, Uhum. não é? Que, que isso são dois contos, são duas histórias, por exemplo, são duas histórias, praticamente à mesma altura, são do século XIX, são contos, são histórias do século XIX. E como é século XIX, eu vou ter que perder algum tempo para fazer uma pesquisa como deve ser, não é? Dentro daquilo que, enfim, acho que é fundamental de se fazer. Tem que ser feito, não é? Portanto, isto é algo ficcionado, obviamente, mas a ficção não pode deixar de ter um mínimo de base, e a base é a base histórica, não é? E, portanto, algo que me vai fascinar naturalmente e vou fazê-lo. Estou a pensar, aliás, este ano tive uma experiência a fazer um guião cinematográfico, também eu tenho o meu amigo e o meu amigo, ambos, nós dois agora praticamente somos, diria, os criativos da Doce Papiação de Macau. Portanto, eu faço o guião e ele é o homem dos vídeos. Aquilo que se vê na YouTube, por exemplo, é a obra dele, por exemplo. Não é? Queremos fazer um filme. E, portanto, fazer um filme, eu julgo que é um filme com um projeto com muito boas pernas para andar. Fala sobre Macau, fala sobre os bairros de Macau, aquilo que é mais característico, e é brincar numa cidade que todo mundo conhece como uma cidade de jogo, de jogo, Las não Vegas, é? De casino e tal, não é? Mas algo que esconde por trás diz que são os bairros antigos, bairros esquecidos, não é? Portanto, toda a história vai ter isto como um pano de fundo. E julgo que tem pernas para andar. Não sei, lá está, como isto é filme, o público melhor saberá. Não é?
Sim. Miguel, que já que Sim. começaste a tua carreira como escritor, que conselhos darias a todos aqueles que querem enveredar por essa carreira? Bom, eu não sei se eu comecei a minha carreira de escritor. O certo é que andei a escrever durante Já há muitos anos. bastante tempo. Já há bastante tempo, faz bastante tempo. Eu não sei se eu estarei em condições de dar algum conselho, repara, mas a verdade é que eu falo por experiência própria. Eu sei que escrever não é coisa fácil, é uma coisa bastante que exige muito trabalho, mas o trabalho não é a técnica de escrever em si, porque a técnica aprende-se, não é? O que as pessoas, pelo menos a minha experiência é lutar contra a frustração. Por que que eu digo isso, né? Mas isto no bom sentido, repara, sempre no bom sentido. Porque Claro. quando nós queremos qualquer coisa, queremos traduzir algo, nós somos muitas vezes levados ao perfeccionismo. É fácil dizer que o homem não é perfeito e, portanto, é muito difícil viver com a imperfeição e sabendo que isto não está bom. Por exemplo, não é? Isto é muito pessoal. Nós estamos a falar de escrita, mas pode ser outra coisa. Pode ser, sei lá, algo que está a correr mal e para nós isto não pode passar despercebido, não é? Então, quando nós sabemos as coisas, os males acontecem sempre e há erros que estão ali sem nós nos apercebermos. Isto é outra história, não é? Mas em consciência, sabendo que algo não é o melhor, por exemplo, ter que gerir isto é um bocado complicado. Claro. Segundo lugar, é não ter palavras para traduzir o que vem na alma. Sabemos que o que vem na alma é lindíssimo se nós pudéssemos traduzir isto na escrita, mas temos aquela situação de nós não conseguirmos controlar isto. Portanto, o controle da frustração e, acima de tudo, não desistir. Nós temos que lutar, suamos e tudo mais, e é não desistir. Eu acho que isto é fundamental. Estás apaixonado pela escrita, já posso sentir. Eu acho, não, eu tenho que me vibrar, repare, quer dizer, quando eu vou por uma coisa, quando eu tenho que criar algo, eu tenho que acreditar naquilo, eu tenho que me envolver, tenho que me sentir absorvido por isso e mergulhar-me por completo. E, portanto, se calhar é de onde vem a minha paixão. Portanto, eu não consigo conceber nada na vida criativa sem haver paixão. Não consigo conceber isto. Mas pronto, lá está, isto também lá é a minha opinião. Mas sou convictamente apaixonado pelas coisas em que eu me meto. Às vezes até minha mulher até se queixa, mas pronto. Seja como for, sim, é isso. Processo criativo. Olha, Miguel, falamos agora um bocadinho do teu pai, não é? Henrique Muito bem, sim, senhor. Fernandes, autor de alguns clássicos da literatura em português produzidos em Macau. Há um Sim. deles que é muito conhecido, que é Amor e Dedinhos de Pé. Muito bem, sim, Até há um senhor. filme sobre isso, um filme que conta a história ambientado no Macau de princípios do século XX. Como caracterizas a obra do teu pai e se achas, também esta é uma pergunta que eu queria fazer, se achas que ele tem tido influência na tua produção literária? Bom, o que eu acho da obra do meu pai é muito rica. E meu pai foi sempre um escritor macaense. Ele dizia, sou macaense e eu sou português de Macau. E, portanto, ele escreveu sempre o que achava que devia escrever, sem ter outro tipo. Naturalmente, ele teve como referências literárias autores bastante importantes da literatura portuguesa, como Eça de Queiroz, Jorge Amado e todos estes foram clássicos e foram sempre referências dele, pelo menos era o que ele referia. Mas eu acho que era uma obra bastante fascinante, para já, fascinante, muito rica, muito o meu pai adorava era descrever as coisas, muito descritiva. Naturalmente, o meu pai, a obra central,
o eixo central da obra dele não é a paisagem, são as pessoas, no fundo, são as pessoas e particularmente a mulher. Portanto, o meu pai, a mulher é o eixo da obra dele. Claro, isto parece ser um lugar comum para as mulheres. A mulher inspira comumente os escritores, né? Mas na obra dele aquilo é uma inspiração muito presente. Portanto, o meu pai gostava muito de explorar essa sensibilidade da mulher. Mas lá está, o que ele descreve da mulher, das obras, não é uma mulher bonita, não é uma mulher assim. Não. Ele, por exemplo, o primeiro conto dele, que é Achan, a Tancareira. Antes de mais, Achan é nome da rapariga, da heroína. É Tancareira. Tancareira é uma expressão em Macau que designa pessoas oriundas da comunidade Tancá. Tancá são os pescadores. São os pescadores, são nómadas, vivem nos barcos. Era uma comunidade bastante numerosa em Macau. Eles viviam sempre nos barcos e ela era oriunda desta comunidade, portanto, a Chana Tancareira. Ora bem, da descrição da Chana Tancareira, ela não era uma pessoa bonita, até era pelos padrões de beleza ocidental, por exemplo, era uma coisa feia, não é? Só que é isto tudo, vem a beleza da obra. Ele quer que a mulher para ele é um ser naturalmente belo. Naturalmente belo. O homem, meu pai dizia sempre, elas são bonitas. Meu pai dizia sempre isto, elas são bonitas, nós homens é que somos tafernos, nós somos maus, nós é que somos maus. Não é? E de facto é verdade, o homem é o herói é o homem bonito. Na obra do pai normalmente é a pessoa bonita, é um homem, é uma figura esbelta, a formosura do homem, uma espécie de Adonis grego, era algo sempre bem visto. Ele pode ter as suas frustrações, mas não deixa de ser uma pessoa com alguma realização. Só que ele cai sempre, o herói do meu pai cai sempre e é sempre resgatado pela mulher. Sempre resgatado pela mulher. E, portanto, a mulher, a razão da masculinidade do homem está na mulher. Não deixa de ter razão, porque no fundo não deixa de ter razão. Não é? Portanto, o homem de Henrique de Sena Fernandes, por exemplo, redime-se com a mulher. Portanto, ele realiza-se como homem através da mulher. Portanto, isto é uma travessia, é uma visão muito belo da obra do Henrique de Sena Fernandes. Portanto, há algo de ler e reler. Ele tem situações brutais. Depois lá está, é uma escrita muito cinematográfica, por exemplo. A pessoa vê. Todos nós, quando lemos os livros, normalmente, claro, começar e falo já por mim, julgo que não estou a dizer nenhuma asneira. Quando nós estamos a ler qualquer coisa, nós estamos a ver um filme na nossa cabeça. Portanto, exatamente. Portanto, é uma escrita que ajuda este filme que temos na nossa cabeça. É por isso, é uma leitura que escorre muito facilmente, não temos que parar e ver. Não, ele era um escritor bastante prático neste sentido. Portanto, se ele teve alguma influência na minha escrita, bom, é neste aspecto, talvez ele dizia que nós precisamos de passar a mensagem para o outro lado, que nós queremos pintar algo que isto é para o outro lado, e é para o outro lado, digo, portanto, a pessoa que vai naturalmente apreciar, está no outro lado, né, do artista,
não é? Ele vai ter que perceber. Ele vai ter que perceber. Porque é que nós temos de dificultar isso? Porque é que nós temos de dificultar, não é? Bom, isto de certa forma influenciou-me. É claro que eu tenho outra maneira, se calhar, ou de ver a escrita. Se calhar eu tenho uma experiência que ele não tem. Eu tenho uma experiência que ele não tem, que é escrever para teatro. Tem que escrever para o palco. Ele nunca escreveu. Ele não tem isso. Ele nunca escreveu. Naturalmente ele fez uma outra coisa para escolas, por exemplo. Naturalmente ele faz alguma coisa. Mas não, ele nunca escreveu para Paulo. Não quero dizer aquilo que seja uma obra, não terá de shakespeariano. No meu caso, eu tinha que escrever, porque se eu não escrevesse, não haveria peça nenhuma, não haveria espetáculo nenhum. Era o guião, eu tinha que escrever o guião. Portanto, eu durante muito tempo eu tive que escrever isto e, portanto, há muita vivência que eu tenho que imaginar para pôr isto a funcionar num palco, uma história, por exemplo. Não é? Claro. Portanto, eu transformou uma espécie, no fundo, há 20 e tal anos, ando a contar histórias também. Portanto, eu evoluí-me durante muito tempo como contador de histórias de uma maneira muito diferente do meu pai, por exemplo. Meu pai já era contador de histórias, é um excelente contador de histórias, não é? Mas pronto, a origem disto tudo, não é? Foi uma origem completamente diferente. Não é? Mas sempre ouvi as coisas, os lamentos. Nós confidenciávamos bastante, nós para além, sobretudo depois quando eu voltei, depois da minha licenciatura, eu voltei a Macau para trabalhar e tornámos muito amigos. Nós tínhamos tertúlias de dois, todas as tardes ele vinha ao meu gabinete, ou então eu ia ao gabinete, era às 6 da tarde, era a hora do whisky. Era a hora do whisky e nós conversávamos sobre tudo. Miguel, uma pergunta, vocês sempre escreveram em português ou também escreveram em patuá? Eu escrevi sempre em patuá. Escrevi sempre em patuá, sempre em patuá, porque eu não podia, tem que ser rápido, tinha que criar o guião e o guião já é em patuá. Portanto, todas as dicas, porque isto é comédia, aquilo que eu escrevo é comédia, portanto, e tem que resultar já em patuá, não é? Ele sempre escreveu em português, nunca escreveu outra coisa senão em português. É claro que tem uns escritos em inglês, mas é para coisas formais, não tem mais nada disso, e não se inclui aquilo que nós estamos a falar. Não? Mas eu sempre escrevi em patuá, mas nesses últimos 10 anos, por exemplo, comecei a escrever em português. Em português. E eu surpreendi-me também, eu pensei, se calhar não, escrever mesmo em português não seria aquilo que não seria para mim. Mas de qualquer maneira foi boa a experiência, não é? Agora com o livro isso lança para outras áreas, não é? Miguel, vamos ver. Qual é a vitalidade neste momento do patuá de Macau? Tem bastante vitalidade dentro de Macau? Não. Infelizmente, um grupo muito reduzido de pessoas que falam. Porque o patuá deixou de ter utilidade de prática. É muito diferente, por exemplo, das partes do mundo em que os crioulos sejam falados, porque há uma comunidade que ainda vê neste crioulo uma utilidade. Em Macau, por exemplo, ninguém fala isto. Em Macau, a maior parte da população é chinesa, por exemplo. Logo, as pessoas vão ter que falar chinês. Fala-se um pouco de português porque os documentos ainda continuam, muitos documentos ainda continuam a ser em português. Portanto, os tribunais funcionam em português também, não é? Depois nós temos a internet que é em inglês. Ora, não há lugar para patuá, ninguém vai fazer compras falando patuá, ninguém vai tomar um táxi e a pedir as coisas em patuá, ninguém vai perceber isto. Bem, então as pessoas... Miguel, mas houve um momento da história em Macau onde o patuá foi
muito Sim, foi claro. vital na história de Macau, certo? Claro, não digo vital, mas era comumente utilizado entre os maquenses. Eh, Pronto, nessa altura não havia tanto, os maquenses não, aqui as pessoas não viajavam tanto, não tinham tanta facilidade de contactar com outras pessoas, não é? Nós não podemos comparar a vida daqueles tempos. Eu digo daqueles tempos, eu estou-me a referir à vida de há 100 anos, ou há 100 ou 70, digamos, né? Uhum. Nesse tempo, naturalmente, havia uma comunidade que falava patuá e falava entre eles. As pessoas comunicavam-se em patuá. As pessoas do dia a dia utilizavam isto. Mas durante muito tempo isto se calhar foi uma das razões do declínio do uso, quando as pessoas começaram a pensar que o patuá equivalesse português mal falado, não é? Quando nós temos isto, algo que é mal falado, as pessoas não vão utilizar a língua. Numa altura em que falar português era importante em Macau, porque Claro. a língua da administração era português, era em português. Portanto, tinha que se falar bem português, sob pena de ser mal considerado, não é? Ser pessoa relegado para o segundo plano. E as pessoas não estavam para isto. Mas, portanto, as pessoas lá fora, portanto, fora da sua casa, não é? Falavam português, não é? As pessoas, mas havia sempre um ou outro que não tivesse tanta fluência no português, por exemplo. Este continuaria a falar patuá, mas com a consequência de não ser um Zé Ninguém, por exemplo. Claro. Em casa, por exemplo, já se falava muito patuá, por exemplo. É por isso mesmo as pessoas consideravam que o patuá era uma língua das mulheres. Uhum. Porquê que a língua das mulheres? Porque as mulheres eram a sociedade tradicional, a sociedade do homem, não é? Era o homem que se relacionava, que saía de casa e tudo mais. Em casa quem reinava era a mulher, não é? E, portanto, entre elas falavam patuá. Os homens aprendiam patuá, porque as mães ensinavam patuá, não é? Portanto, não é? Portanto, a língua, o patuá, era uma língua que falava mais em casa do que qualquer outra coisa. Claro que os tempos mudaram, hoje ninguém, nem em casa se fala patuá, não é? E pronto, somos nós agora os teimosos a quererem manter a língua, mas através do palco. Uhum. Falar patuá agora é fazer um espetáculo, por exemplo. As pessoas querem chacota, querem brincadeira, querem gozar com a situação, fazer o escárnio, não é? Então utiliza-se o patuá para isto, é só para isto, não? Sim. Miguel, já temos quase 21 anos desde que Macau passou a fazer parte da República Popular da China. De acordo com o estatuto que tem Macau dentro da China, o português é uma língua oficial. Como vês tu o prolongar do português no território de Macau? Para já foi algo que era uma coisa, uma dádiva que veio do céu. Quando pensava-se que isto não iria acontecer, pensava-se que dias bastante difíceis iríamos encontrar. Aqueles que não falassem chinês, por exemplo, teriam os dias contados, porque isso seria muito difícil. Mas bem quis a China, mas eu estou a falar da China, estou a falar do governo central, por exemplo, não é? Quis o governo central adotar uma política de aproximação entre a China e os países da língua oficial portuguesa. Não é? Portanto, Macau foi escolhido como plataforma disto tudo. Isto é importante. E é por isso mesmo que até este momento, não digo que as pessoas falem mais português, não estou a falar disso, mas há muito mais pessoas a aprenderem português. Há muitas pessoas que aprendem
português, sendo eles chineses, eles Nada. não Sem sabem. ter relação com Portugal. Muitos chineses agora, há muitos chineses que vão estudar em Portugal, Uhum. português. Muitos chineses formaram-se na Universidade Católica Portuguesa, onde eu me formei em Direito. Por exemplo. Uhum. E estes chineses agora falam muito bem português. Portanto, há um interesse constante de manter a língua portuguesa. Existe isto porque isto é do interesse do Estado chinês. Claro. O Estado chinês quer que Macau funcione como esta plataforma, porque Macau tem legitimidade histórica para isto, não é? Claro. Portanto, e é por isso que é importante que as pessoas falem mais português. Há programas de ensino na língua portuguesa, mas lá está, a comunidade chinesa é uma comunidade muito monolítica. Custa-lhes muito ainda aprender português e tal. Mas pronto, seja como for, se eles aprendem ou não aprendem, o problema não é meu, não é o problema. O importante é que em Macau continua a haver português, que nós, a comunidade portuguesa, pelo menos, continua a ter uma razão de estar, e a comunidade portuguesa continua bem viva e é muito, muito bem admirada pela administração chinesa. Miguel, Portanto, tu és é otimista, bom. tu és otimista em relação ao futuro da língua portuguesa no território de Macau? Claro, eu sou. Não está, quer dizer, é como tudo, vamos ser práticos, não é? Nós não vamos sonhar, vamos ser práticos. Tudo depende de saber qual a utilidade do português para a China, porque lá está, é muito diferente falar da importância de português em Portugal, como é óbvio, não é? Ou então português nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, não é? Olha, o teu caso, em Venezuela, por exemplo, não é? É muito diferente de falar da importância de português na China, que, como é óbvio, originariamente não tem qualquer cultura, qualquer ligação com Portugal. Tudo depende de saber qual a utilidade desta língua para a China. Uhum. No dia em que cessar isto, vai tudo abaixo, não é? Com certeza, não é? Mas lá está, eu apenas acredito numa coisa, que é, nós temos que ser resilientes, isto é fundamental. Eu julgo que o facto de sermos poucos, isto não quer dizer nada. O que interessa é ter a vontade de nos mantermos como nós somos. Acho que isso é importante. Foi esta vontade que se calhar mantém bem forte a comunidade. Olha, a vossa comunidade, não é? Na Venezuela, uma das maiores comunidades portuguesas que nós conhecemos no mundo, não é? Portanto, não é? Porque é que isto é tão forte? Porque é aquela resiliência, aquilo é para ficar, pronto. Uhum. E por poucos que nós possamos ser, é importante que nós sejamos resilientes. Não é? Eu neste aspecto eu sou bastante, sou teimoso. Claro. Já terminando a nossa entrevista, Miguel, queria te perguntar uma coisa. Sim, senhor. Na tua opinião, como vislumbras a lusofonia na China e no mundo globalizado? Eu acho que a lusofonia só faz ganhar a China, para já. A China só tem a ganhar com isso, lá está, porque isto corresponde àquilo que ela tem em mente, não é? Como eu disse ainda há pouco, a aproximação com os países de língua oficial portuguesa. A China lucra com isto. Isto tem tem muitas sinergias que eles têm isto em conta. No mundo globalizado, eu acho que neste momento o mundo lusófono, por exemplo, é uma presença inestimável. Uhum. É claro que nós não podemos comparar-nos com países que só falam inglês, por exemplo, os anglófonos, por exemplo. Não podemos comparar com isso. Porquê? Porquê que não podemos comparar? Não podemos comparar ainda, não é? Porque o inglês não, porque é que é a língua universal? Porque é a língua do comércio.
é a língua do comércio, não é? Portanto, é só isto. E o mundo da lusofonia não atingiu isto, mas o mundo da lusofonia é um mundo de cultura. É uma língua de cultura tão forte que é inestimável. Não é? Para só que o mundo lusófono já ultrapassou o mundo francófono, por exemplo. A francofonia, o mundo francófono é forte pela tradição que houve e também, naturalmente, a França foi uma potência económica bastante importante. Mas hoje em dia é o que é, pronto, não é? Isto sem desprezar. Mas a lusofonia é importante e os países que estejam integrados, os povos que estejam integrados na lusofonia, é claro que têm que se entender, os próprios países têm que se entender também, porque o tema da lusofonia é tabu também em certas partes. Há quem não possa falar de lusofonia porque isto é um resquício do colonialismo português. Eu, para mim, sou daqueles que apoiam a lusofonia. E apoio a lusofonia esquecendo completamente destes preconceitos todos. Não existe uma outra expressão para a lusofonia. Esse fenómeno todo de abarcar vários povos, não é? Sob a sigla de uma língua, por exemplo. Não existe outro termo para isto, é a lusofonia. Mas lusofonia tem a ver com Portugal. Claro que tem a ver com Portugal, mas tem a ver com o Brasil, tem a ver com Angola, tem a ver com Moçambique também, África, tudo. Portanto, os puristas, não é? Os negativistas, os críticos da lusofonia, por exemplo, não é? Esqueçam estes preconceitos, porque nós somos o que nós somos e nós abarcamos o nosso passado, com toda a naturalidade, sem qualquer problema, sem qualquer preconceito, sem qualquer complexo de inferioridade. Portanto, somos o que nós somos, trilhamos a nossa vida, os nossos caminhos, apesar do que foi o nosso passado. Portanto, eu sou muito otimista, se calhar sou muito otimista em relação a isto, mas eu sou realista. Sou realista porque não gosto de ter esse tipo de preconceitos. A história foi história, não é? Haja ou não haja preconceito. Portanto, eu acho que eu tenho pernas para andar, lusofonia, mas as pessoas têm que se entender sobre isto, mas é uma ideia fundamental. Só para terminar também, em Macau, por exemplo, foi há coisa de há 2 semanas, terminou o Festival da Lusofonia. O Festival da Lusofonia é algo que não acontece em parte nenhuma do mundo, só em Macau. Portanto, nós temos 3 dias de festas em que as associações de matriz lusófona, estou a falar de macaenses, por exemplo, estou a falar de moçambicanos, de angolanos, de brasileiros, por exemplo, cabo-verdianos, santomenses, enfim, todos nós nos juntamos, não é? E cada associação tem a sua barraquinha, não é? Tem a sua barraquinha de expositor e tudo mais. E fazemos isto, e fazemos isto com as maiores alegrias. Então há tanta gente, que isso é de loucos, tanta gente que aparece. Mas o bonito disto tudo é assim, nós sabemos que há pessoas de todo o mundo aí, pessoas povos, eles misturam-se, mas todos estão a falar a mesma língua. Isto não é bonito. Isto é bonito. Portanto, eu vejo um indivíduo, e esse indivíduo é de Guiné, opa, tu és de Guiné, pá, pois, e aquele, pá, sou de Timor, poxa, eu sou de Timor. Mas nós estamos-nos a entender. Eu nunca o vi. Não temos passados comuns, mas temos uma língua que é comum. Tá? Isto é que é lindo. É bonito. Isto é lindo. Isto é a expressão máxima do que é a lusofonia. E isto acontece em Macau, por exemplo, não é? É isto. Olha, uma última pergunta que queria fazer. Tu lês muito em português e que escritores em particular tu admiras no mundo lusófono? No mundo lusófono, olha, os escritores brasileiros, não é? Eu tenho o Jorge Amado é fundamental. A Clarice Lispector, por exemplo, Extraordinário.
adoro os livros. Enrico Veríssimo, o Luís Veríssimo, o homem fenomenal. Este instrui, este influenciou-me bastante, muito nas crónicas que eu faço, por exemplo, né? Mas há outros de Angola, o Jackie, por exemplo, eu gosto muito de escritor, Jackie Pepetela, angolano, não é? Por exemplo, né? Portanto, são vários, mas eu gosto muito dos autores latino-americanos. O recém-falecido Luís Sepúlveda, por exemplo, fenomenal, homem, fenomenal, não é? E naturalmente o Garcia Marques, não é? O grande Garcia Marques, esse é inolvidável. Portanto, são vários autores, mas são eles, não é? Os autores portugueses. Tens alguns portugueses, eu muito francamente não li muito, eu não li tanto os autores portugueses, mas tenho os contemporâneos, por exemplo. Eu gosto muito do Sousa Tavares, o Miguel Sousa Tavares, é um excelente, provavelmente dos autores portugueses da atualidade, aquele que mais diz, que tem uma escrita absolutamente poderosa. É um estupendo escritor. Naturalmente o José Rodrigues Santos é o homem que é o escritor que tem mais, julgo que é o mais bem sucedido de todos os escritores da atualidade, por exemplo, não é? É fenomenal, já li livros dele. E pronto, agora de repente assim não. Claro. Muito bem, obrigado, Miguel, por teres disponibilizado para este primeiro encontro com os lusófonos. Sim, é verdade. Conhecemos há muito tempo, através da internet nunca nos falámos, já descobriste isto. Sim. Há mais de 10 anos, pá. Exato. Há mais de 10 anos que a gente anda a trocar umas impressões aí, pá, na internet, mas nunca nos falamos. Sim, é verdade. Olha, muito obrigado. Sim, senhor. Sei que aí em Macau bastante. Foi um grande prazer falar contigo. Sim, senhor. Ok. Sempre às horas. Se houver alguma coisa, já sabes. Ok. Obrigado.